Uma Constituição guia o país protegendo as liberdades civis e servindo de escudo contra governantes autoritários. Quase todos os países do mundo têm uma Constituição, mas adivinha qual país não tem? Isso mesmo, Israel. Por 75 anos o país seguiu em frente sem uma, mas isso mudou. Veja só, o governo propôs reformas judiciais que podem mudar drasticamente Israel, e os israelenses estão sentindo isso. As ruas de Jerusalém ficaram lotadas hoje. O próprio tecido do país está em jogo. Estamos à beira de um colapso constitucional e social. Por que Israel não tem uma Constituição? A ausência de Constituição pode representar o fim da única democracia do Oriente Médio? Sejamos claros, os fundadores de Israel não apenas esqueceram de criar uma Constituição. A Declaração de Independência do país prometeu que a Constituição seria adotada pela Assembleia Constituinte, eleita até 1º de outubro de 1948. Por que não redigiram a Constituição antes da independência? Porque estavam ocupados com a guerra que destruiu seu lar. Quando a guerra estava terminando, em janeiro de 1949, Israel fez sua primeira eleição geral. E entre as tarefas do governo, escrever uma Constituição. Moleza, certo? Errado. Cada um tinha uma opinião sobre como deveria ser a Constituição. Alguns achavam até desnecessária. Qual é o objetivo de uma Constituição? O grupo pró-Constituição defendia que a Resolução 181 da ONU, ao dividir a Palestina em 2 estados, exigia que eles tivessem uma Constituição. Mais importante, uma Constituição é o livro de regras de funcionamento do Estado. A Constituição de Israel protegeria os cidadãos e lembraria aos líderes que também estão sujeitos ao Estado de Direito. Além disso, a Constituição deixaria clara a visão e os objetivos de Israel, estabeleceria um padrão para os cidadãos e daria ao país identidade nacional. E em um estado cheio de imigrantes de todos os cantos do mundo, uma identidade nacional coesa era fundamental. Mas o primeiro-ministro Ben-Gurion discordava. Ele dizia que a Constituição era uma ideia antiga, feita para as elites e para manter desigualdades. Basta ver a América, afirmava. Como poderia ser democrático que os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos anulassem leis que o povo queria? Seria justo Israel adotar uma Constituição quando a maioria de seus cidadãos ainda não havia chegado? Nos primeiros 4 anos, a população mais que dobrou. À medida que judeus de todo o mundo voltavam para casa, Israel deveria ser dinâmico. Uma Constituição só iria restringi-lo. E, novamente, ele apontou para outra democracia famosa, a Grã-Bretanha, uma democracia sem Constituição escrita que, mesmo assim, conseguia garantir as liberdades civis dos cidadãos. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. Os britânicos governaram o atual Israel por mais de 20 anos, deixando uma estrutura legal adotada pelo Estado judeu. Então, se Israel foi construído sobre as bases do Common Law britânico, por que precisaria de uma Constituição? Especialmente quando a Declaração de Independência já incluía todos os princípios básicos de uma Constituição? De qualquer forma, Ben-Gurion não foi o único a se opor à Constituição escrita. Partidos religiosos diziam que o povo judeu já possuía uma Constituição. Ela se chamava Torá, o que trouxe novos problemas. Todos concordavam que Israel era um Estado judeu, mas poucos sabiam o real significado disso. Um Estado judeu é uma democracia secular com maioria judaica, um Estado baseado na lei judaica tradicional, ou um Estado pluralista que inclui crenças de todos os judeus. Além disso, havia o incômodo de nem todos os israelenses serem judeus. Embora sejam maioria, o país também tem muitos cristãos e muçulmanos. Um Estado judeu poderia incluir essas identidades? Para piorar, Israel ainda estava em guerra com todos os vizinhos. Perguntas delicadas sobre a identidade do país poderiam inflamar tensões internas e somar uma guerra civil aos seus problemas. Então, Ben-Gurion tomou uma decisão. O país deixou de lado a questão de uma Constituição. Por enquanto, eles tinham outras coisas, provavelmente mais importantes, com que se preocupar, como sobreviver. E sejamos honestos, isso era política. Afinal, não é absurdo pensar que Ben-Gurion estava agindo um pouco por interesse próprio. Por que ele apoiaria uma Constituição que poderia limitá-lo quando seu partido estava no poder? O debate se arrastou por mais 2 anos até que o membro do Knesset, Yitzhak Harari, sugeriu um compromisso, conhecido criativamente como a Resolução Harari.
A ideia de Harari foi meio genial. Ele propôs que a Constituição fosse construída progressivamente à medida que o país evoluísse capítulo por capítulo, pedaço por pedaço ao longo do tempo. Cada capítulo, cada lei seria conhecido como uma lei básica. O governo israelense adotou a primeira de suas leis básicas em 1958. Isso mesmo, 10 anos após a fundação do país. A primeira lei tratava do Knesset, o parlamento de Israel. Você sabe, quem poderia se candidatar, votar e como o parlamento funcionaria. Capítulos seguintes trataram de ideias igualmente importantes. O direito dos israelenses à dignidade e liberdade, além de regras para a economia e exército, são essenciais para o país funcionar. As leis básicas de Israel são semi-constitucionais e podem ser revogadas se a maioria do Knesset votar por mudanças. Em março de 2023, Israel tinha 14 leis básicas com possivelmente mais por vir. A Resolução Hagari foi um compromisso inteligente para um país em crise, mas o debate constitucional nunca cessou. Nos últimos 75 anos, vários órgãos tentaram redigir uma Constituição mais de 20 vezes. Em 2005, o Instituto da Democracia de Israel apresentou a Constituição por consenso, baseada em consultas com dezenas de especialistas jurídicos, políticos, juízes e acadêmicos de todo o espectro político. Um ano depois, o membro do Knesset Mikhail Eitan concluiu estrutura semelhante que avançou no Knesset. IDI, o especialista constitucional Dr. Guy Lurie, afirma que se Israel adotar uma Constituição, ela deve se basear bastante na de Eitan. Então, o que tudo isso tem a ver com os protestos que estão tomando conta de Israel hoje? Bem, é complicado, veja. O governo propôs uma reforma que mudaria o equilíbrio de poder do governo. A Suprema Corte é o órgão jurídico máximo do país e seus juízes são nomeados por um comitê de 9 membros. Críticos afirmam que a Suprema Corte agiu sem controle por muito tempo. Seus juízes, em sua maioria seculares de esquerda e ashkenazi, não representam a diversidade da sociedade israelense. As reformas permitiriam ao governo nomear juízes da Suprema Corte e aprovar leis mesmo contra decisões da Corte. Tudo se resume a freios e contrapesos. Defensores da reforma afirmam que a Suprema Corte tem poder excessivo, enquanto críticos dizem que a mudança daria poder demais ao governo. E como Israel não tem uma constituição que codifique os freios e contrapesos entre cada ramo do governo, uma mudança de poder em qualquer direção poderia facilmente levar Israel ao caminho do autoritarismo ou, no mínimo, a ultrapassar e infringir as liberdades civis. Uma constituição codificada teria evitado essa crise recente? Honestamente, talvez não. Os israelenses discutiam sobre as grandes questões lá em 1948 e ainda estão discutindo, porque Israel é um país dinâmico, tentando unir grupos extremamente diversos sob uma só bandeira, e não tem os séculos de precedentes legais de um país como o Reino Unido. Em vez disso, ferve com debates em constante evolução. Poucas coisas valiosas são fáceis, incluindo construir o único Estado judeu do mundo, que ainda está sendo construído diariamente. E essa crise é uma oportunidade crucial para os israelenses discutirem, se examinarem, negociarem, fazerem concessões, construírem uma identidade nacional. Em resumo, fazer o trabalho árduo da democracia.